Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós hoje vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos estudar a parábola do mal rico. Vou dar uma pincelada, é uma parábola conhecida, né? Mas eu vou dar uma pincelada porque se a gente for ler na íntegra fica muito cansativo. Essa parábola fala de um homem rico, né, que se vestia de púrpura e aproveitava de todo o conforto que a riqueza podia te oferecer. E ele vivia assim, na sua vida de riqueza, de muito conforto, sem se preocupar com mais nada. E em frente à casa dele existia um mendigo chamado Lázaro, que vivia ali, né, sonhando com as migalhas que sobravam da mesa do rico, mas que ele nunca teve o prazer, né, de se servir delas, porque ninguém vinha ter com ele. Somente os cães que vinham lamber as suas feridas, as suas úlceras. Um dia, Lázaro morreu e o rico também morreu. Quando o rico foi para o plano espiritual, que Jesus se refere a Hades, ele viu Abraão junto com Lázaro. E Lázaro estava no seio de Abraão, também estava no plano espiritual. Mas naquela época Jesus usava de símbolo. Então ele chamou esse plano espiritual de seio de Abraão, que era um lugar bom, de temperatura agradável, né? Em que o rico ficou incomodadíssimo, porque ele estava num lugar muito quente, muito desconfortável, ele estava passando por sede, e viu que Lázaro estava numa situação muito diferente, com uma vida muito boa. Então, o rico se refere a pai Abraão e pede a ele que mande Lázaro molhar os dedos na fonte, para que ele possa molhar a língua dele para refrescar, para matar a sua sede. E aí Abraão diz a ele que não, que existe um abismo muito grande entre eles, que ele não podia passar, né, para o lado onde estava o rico, e que nem ele nem o Lázaro, e que nem tampouco o rico poderia passar para onde estava ele, Abraão, e o Lázaro. E ele explica para Lázaro que não pode, porque ele se preocupou só com a vida material, que ele fez essa escolha ao longo da vida dele. E falou também que o Lázaro não, que o Lázaro mesmo vivendo naquela situação difícil de pobreza, ele não se revoltou e ele acreditou na misericórdia divina. Então, o rico reconhece realmente isso e pede a Abraão que avise seus irmãos que ainda estão, né, encarnados na terra, para que eles não cometam o que estava se passando com ele, para que eles não cometessem o mesmo erro. E aí, então, Abraão diz a ele que isso não seria possível, porque eles tinham conhecimento de Moisés e dos profetas, que eles fizeram a escolha. E que se eles não acreditavam nem em Moisés nem os profetas, eles não iriam acreditar que um espírito, né, de um morto poderia voltar para comunicar alguma coisa a eles. Então, gente, o primeiro ensino, o primeiro aprendizado que a gente tem com essa parábola é a respeito da caridade. Essa lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos nós. Afinal, nós sabemos que fora da caridade não há salvação. O rico e o pobre Lázaro representam, né, personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da paz, da verdade e da luz. Por que a sociedade é sempre rebelde a esses ditames da verdade? Porque a verdade, a minha verdade me incomoda. Porque para eu saber da minha verdade, eu tenho que me autoconhecer, eu tenho que me autoanalisar. E quase sempre esse processo é doloroso, né? Santo Agostinho nos ensina, e nós temos esquecido disso, né? A avaliar durante
à noite, quando a gente vai dormir, antes de fazer a oração da noite, avaliar o dia da gente. O que que você fez de bom que você poderia ter feito melhor? Se você não deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito. Como é que foi o trato com a família, com os colegas de trabalho, na via pública? Como é que foi seu dia? O que que você fez de bom? O que que você poderia ter feito melhor? Essa é uma maneira de se autoavaliar, de se autoconhecer e lembrar dessa verdade. Sócrates já dizia: conhece-te a verdade. Os espíritos e o Cristo nos dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que eu me conheço, que eu me reconheço imperfeita, com inúmeros defeitos e limitações, eu tenho que naturalmente buscar me melhorar, corrigir, evoluir. Então essa é a verdade. Por isso que a gente se rebela contra ela, porque é um processo doloroso. Imagina você se reconhecer um melindroso, extremamente egoísta, vaidoso, que tantas vezes faz a caridade só para aparecer, então essa caridade não tem valor. Que você já recebeu o seu galardão, né? Você já recebeu a recompensa, que é a valorização das pessoas. Você não fez com o intuito de ajudar, mas de aparecer. Então, por isso que a gente fala que o Lázaro e o rico, eles representam essa humanidade rebelde. Aí a gente avalia o que? O rico gozou no mundo e sofreu no plano espiritual. Já Lázaro sofreu no mundo e gozou no plano espiritual, no espaço, né? Esse rico que vestia de púrpura, que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que se ocupam, que querem tratar somente do corpo e esquecem da vida da alma. Esquece dos valores espirituais, dos benefícios celestiais, esquece das coisas sagradas. São aqueles que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São aqueles que se entregam, né, aos gozos da matéria. O rico já se havia fartado com os prazeres da terra, com os prazeres da matéria. Então, ele não podia fartar-se depois dos prazeres do céu. Não pelo fato de ser rico, mas porque ele não buscou o tesouro que se conquista as glórias celestiais. Aquele tesouro que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba, né? São os valores espirituais, os valores sagrados, né? E aí, então, se ele não buscou, se ele não conquistou, ele foi destinado ao Hades. Jesus usava de simbologia, né? E naquele tempo, os povos antigos acreditavam que existia um mundo subterrâneo onde as pessoas que não foram boas aqui enquanto vivas, elas eram destinadas a viver neste lugar após a morte. Então, era o Hades, que na verdade é o quê? É o plano espiritual que hoje a gente sabe, né? Então, o rico estava contrariado, porque lhe faltava as comodidades da terra. Já o Lázaro representa os excluídos da sociedade da terra. Aqueles que a sociedade corrompida despreza e amaldiçoa. Aquele que a gente passa na rua e fala um mendigo, morador de rua, que quando chove, às vezes está na sua porta, você podia ajeitar um lugar para ele passar a noite, ou levar um cobertor, uma comida, mas você não faz isso não, porque ó, né? Foi ele que buscou isso. Deixa ele para lá. Depois é um bandido, alguma coisa assim. A gente sabe que o mundo está muito violento, que é muito perigoso, gente. Mas se você tem a oportunidade de dar um cobertor, um período de frio que a pessoa precisa, uma comida, um pão que seja, um copo de leite, né? Dá para a pessoa comer ali fora mesmo, não tem problema. Porque quem tem fome tem pressa. Não é porque ele fez por onde, né? Foi por causa das escolhas que ele está ali que a gente não pode ajudar. Você tem que se colocar no outro e fazer o melhor que você pode pelo outro.
Você não está tirando ele do que ele escolheu. Você está ajudando para que ele passe por aquela situação. E de repente ele precisa de ajuda para sair daquilo. A motivação que ele precisa é de ajuda. É de ouvir, é de alguém conversar com ele, é de dar um bom dia. Mesmo que o dia dele não esteja bom. Às vezes a gente precisa de um bom dia para ter um dia melhor, né? Então o Lázaro, ele não representa esses pobres orgulhosos do mundo que muitas vezes, gente, padece o bucho para viver no luxo, que muitas vezes deixam de comer para vestir melhor, uma roupa de marca, o celular, né, melhor. Muitas vezes se endividam na compra de carro, porque quer ter o carro do ano, fulano tem, eu também quero ter. Não, ele não está representando essas pessoas, que no fundo elas estão cobertas de orgulho, né, com a vaidade exagerada. O Lázaro representa o pobre que sofre com resignação, sem revolta, com paciência, porque creem e esperam as dádivas reservadas por Deus. É aquela pessoa que, porque não tem, ele não deseja o mal do outro. Não, ele não tem, mas ele não quer que o outro perca o que tem só porque ele não tem também não. Ele não quer o mal do outro para que ele se sinta bem. O Lázaro representa realmente essas pessoas que são desprezadas, que são amaldiçoadas pela sociedade, que cometeram talvez erros graves, escolhas mal feitas e que pagaram por esse preço tão alto, né? E que às vezes precisam de uma oportunidade. Todos nós temos direito a uma segunda chance, né? É assim como um condenado que sai da cadeia e ele fica ali marcado, né? Às vezes ele cometeu um crime numa situação de desespero, de raiva, impensado, e aí quando ele sai ele já não tem uma chance porque as pessoas o veem sempre como condenado, né? É claro que a gente tem que avaliar, mas o que a gente puder fazer para ajudar a gente é sempre muito bom. Eu sempre digo e continuo falando, o bem que a gente faz é nosso advogado em qualquer lugar que a gente for. É o nosso advogado, qualquer lugar que você for, o bem que você faz vai te acompanhar. Da mesma forma que o mal que você faz é o seu juiz e que vai te condenar. Um dia a misericórdia divina nos alcança e a gente vai ter que prestar contas, né? Então, voltando lá para a palestra, o Lázaro, então, né, ele foi destinado ao seio de Abraão. E o que é o seio de Abraão? É também o plano espiritual. O Abraão foi um grande patriarca, né? E depois que ele desencarnou, ele passou a dirigir uma grande falange no plano espiritual. Então, quando o rico chegou lá, no plano espiritual, ele viu o Lázaro com Abraão e ele pediu a Abraão que mandasse Lázaro molhar a ponta dos seus dedos, para que ele se refrescasse. Aí Abraão explicou a ele, né? O que eu já falei antes, que ele não podia existir um grande abismo entre eles, de modo que Lázaro e Abraão não podiam viver, né, onde o rico estava, e que nem o rico poderia viver no lugar onde Lázaro e Abraão estavam. Disse-lhe ainda que o rico cultivou, enquanto vivo, apenas a matéria, e que isso não o deixou elevar-se, não o deixou evoluir. Ainda acrescentou que ao passo que Lázaro, né, que vivia na sua porta, passando por necessidades, por privações, sempre teve os olhos voltados para o alto e conquistou fluidos espirituais. Olha, gente, fluidos espirituais para se elevar no lugar em que se achava. Quantas vezes a gente olha um morador de rua, um mendigo, e a gente acha que, nossa, aquilo ali não vai melhorar nunca, não tem nada de bom. E a gente não sabe o que vai no sentimento, no coração do outro, no pensamento. Nós somos o que pensamos.
É claro que nós sabemos que nós somos resultados das nossas escolhas. Como eu disse antes, às vezes você fez uma escolha equivocada e está respondendo por isso. Então que a gente possa, né, se colocar no lugar do outro e não se achar melhor do que o outro. Porque eu tenho uma religião, porque eu tenho uma casa, né? Hoje nós estamos nessa situação. Mas e amanhã? E numa próxima encarnação? Né? Nós somos resultado das nossas escolhas. Então, o Lázaro, na sua pobreza, mas com um pensamento elevado no alto, ele desenvolveu fluidos espirituais. E isso o ajudou para que ele se elevasse, né? Então, o rico ficou assim, paralisado. Mas pediu a Abraão que mandasse um espírito ter com seus irmãos que ainda estavam encarnados e contasse o que estava acontecendo a eles, para que eles não cometessem o mesmo erro que ele, de se ocupar somente com as coisas materiais. E Abraão lhe disse que isso não seria possível, porque eles tinham a Moisés e aos profetas. O que Abraão quis dizer com isso? Olha, eles têm o conhecimento das leis divinas. Moisés passou, os profetas passaram essas leis. Sem contar, gente, que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, né? E Deus dá a liberdade de cada um de nós buscar suas leis. Tem gente que tem religião, tem gente que não tem, tem gente que frequenta várias, né? Tem gente que é ateu, que fala que não crê em Deus, mas que são pessoas de bem, pessoas que fazem o bem, pessoas de boa índole, pessoas incríveis, caridosas, atenciosas. Ninguém precisa ter religião para buscar a Deus, né? Você busca a Deus através das suas atitudes, através das suas boas obras. O Evangelho de Jesus todo mundo conhece. Todo mundo sabe que o bem contagia o bem, que o bem chama o bem e que o bem nos faz um bem enorme. Então Deus nos dá essa oportunidade de buscar as suas leis e Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Você buscou as leis, você sabe das leis, você tem conhecimento, mas você não quer seguir? Tudo bem. Você será responsável pelas suas escolhas. Mas Deus respeita o livre-arbítrio que Ele nos concedeu, né? Então a maneira que nós vivemos hoje é que vai definir, né, o nosso futuro. É que é determinante para o nosso futuro. O que eu fiz no passado, passou. Ficou para trás. Eu não posso mudar o passado. E se é um passado bem lá atrás de outras vidas, eu nem me lembro do que eu fiz. E não importa. Tanto que nós não temos lembrança desse passado, porque não vai nos ajudar em nada, né? Então, a minha vida é de agora para frente. Não me procure no passado, porque eu não vou estar lá. O que eu faço hoje, no meu presente, está determinando o meu futuro. O futuro aqui no planeta, o futuro num outro planeta, seja ele mais evoluído, menos evoluído, e o futuro no plano espiritual, né? Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, se eu sou rico, não quer dizer que eu vou para um lugar ruim, porque riqueza, gente, não é castigo, não. Ter dinheiro é uma bênção. O dinheiro nos dá uma vida confortável, a gente tem condições de comprar comida, alimento de maneira geral, remédio, uma vida confortável, passear, viajar, comprar veículo, enfim. Todas as comodidades que o dinheiro pode nos trazer é muito bom, é uma bênção na nossa vida. O uso que você faz desse dinheiro é que vai fazer a diferença. A gente cresceu muito ouvindo que herança é maldita, é amaldiçoada, de forma alguma. Muitas vezes a gente herda algum patrimônio que ele foi adquirido até de maneira ilícita, mas não foi você que adquiriu. Você nem sabe disso. Ele é amaldiçoado por isso? Não.
As pessoas que adquiriram de maneira errada que vão ter que prestar contas disso. Se você herdou, o que você vai fazer com esse patrimônio é responsabilidade sua e ele é abençoado. Todo dinheiro é abençoado, gente. O dinheiro não é maldito. Ah, veio de uma corrupção, você fez a corrupção, então você está errado. Você vai responder por isso. Se você não responder no mundo dos homens, que aqui no nosso país, por exemplo, é muito lento, você responde no plano de Deus. E você não sabe como você vai voltar, né? E hoje em dia, a gente presta conta disso mais rápido, né? Que bom. Da mesma forma que ser pobre financeiramente não é garantia que você vai para um lugar bom no plano espiritual, não. Quanto pobre, arrogante, orgulhoso que a gente vê por aí, que deseja o mal, que faz o mal, que deixa de comer para luxar, vestir, para dizer que tem, que pode. Isso é orgulho, isso é vaidade. Não é a questão da pobreza e da riqueza financeira. É questão do uso que você faz. Não há ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para oferecer, nem tão rico que não possa precisar de alguém. Então fica aí essa mensagem, né, dessa parábola de Jesus, da lei da caridade, de se colocar no lugar do outro, de poder fazer o mínimo pelo outro e de você se analisar e ver o que você precisa ser modificado. O que você fez hoje de bom que você poderia ter feito melhor? E o que você fez de ruim que você não precisava ter feito? Analisa, reconhece e pronto. Arrependimento das coisas erradas, remorso, gente, só serve para a gente identificar um erro. Eu errei. Pronto. Bola para frente. A vida continua da agora para frente. O que você fez de bom podia ter feito melhor? Que ótimo! Que você sabe que agora você podia ter feito melhor, você vai se dedicar. É uma prática que a gente precisa habituar a fazer todos os dias. É muito bom. Depois que a gente pega o hábito, a gente faz com mais facilidade. Como tudo, né? Tudo é questão de hábito. Mas a gente precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Então vamos combinar assim, né? Hoje é terça-feira, 16 de março. Vamos analisar hoje à noite antes de dormir como é que foi seu dia hoje. O que eu fiz que eu podia ter feito melhor? O que eu fiz que eu não precisava ter feito? Eu não precisava ter falado daquela forma. Eu não precisava ter feito daquela forma. Não vou esperar chegar a próxima segunda, ou fim de semana, ou a próxima terça-feira, não. A vida é agora. A gente não sabe se vai estar vivo na próxima semana, na próxima terça, no domingo. A mudança começa já. Vamos analisar? Vamos começar esse hábito? Analisar o que a gente fez durante o dia. Avalia. No próximo encontro que a gente vai ter, eu vou me lembrar de falar disso. Vai ter mais ou menos o quê? Um mês para você fazer. Se você começou a fazer hoje, não deu sequência amanhã, nem depois, não importa, recomeça de novo. A vida é um eterno recomeçar, né? E que bom que a gente pode fazer isso todos os dias. Então fica aí o nosso compromisso de analisar as nossas atitudes todos os dias, né? De se colocar no lugar do outro, de praticar a caridade, que é o maior ensinamento dessa parábola, é a lei da caridade. Que Jesus, nosso mestre, vivo dentro de nós, vivo em cada irmão, que confia em nós, que crê em cada um de nós, esteja conosco, né? Eu estou sempre falando nesse momento de pandemia do respeito que a gente tem que ter pelo outro, né? Quando você usa máscara ao sair de casa, não é para usar só quando você descer do carro, quando você do ônibus, quando você entrar no ônibus você usa, quando você descer do carro você usa, não. Gente, saiu de casa para pôr o lixo lá fora, máscara. Precisou sair, álcool em gel, leva na bolsa. Tem lugar que não tem, que é uma falta de respeito, né? Todo lugar tinha que ter.
manter o isolamento social. Sabe o que é isso? Essas medidas preventivas são eficazes, gente. A Organização Mundial de Saúde já provou que é eficaz. Os infectologistas estão todos os dias falando isso na televisão. Quando você deixa de fazer isso, você está deixando de respeitar o seu próximo. Você está deixando de se colocar no lugar do outro. Você está descumprindo a lei dos homens. E que o resultado disso vai ser uma cobrança na lei de Deus, porque você está faltando com a caridade para com os seus irmãos. Isso é muito sério. Se você não está nem aí se você adoecer, o problema é seu, a vida é sua. Você que sabe. Mas quando você não faz nenhum desses procedimentos, você sai sem máscara, você aglomera e você não usa álcool em gel, você não tem cuidado, você está prejudicando o outro. E você não tem esse direito de decidir pela vida do outro, né? Então, que a gente aproveite esse ensinamento da noite para reavaliar as nossas atitudes. E são atitudes pequenas no dia a dia, como esse exemplo, né? Dessas recomendações que muitos de nós não estão seguindo. Que Jesus abençoe todos nós, que Ele nos fortaleça. Porque, gente, Jesus confia em nós, Ele crê em nós, Ele conta com a gente para a regeneração da humanidade. Ele conta com a gente nesse momento. Muitas vezes nós estamos pedindo aos céus e Jesus quer que a gente faça a nossa parte, porque nós somos capazes. Quando a gente aprender a seguir as ordens, quando a gente aprender a ser disciplinado, olha o que o Chico Emmanuel ensinou para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Se nós seguirmos com disciplina, nós vamos vencer essa pandemia. E principalmente crer na misericórdia divina, porque nós sabíamos antes de encarnarmos que passaríamos por esse momento, nós aceitamos. Nós fazemos parte dessa humanidade que trabalha junto com Jesus. E Ele não desampara nenhum de nós. Então vamos acreditar, vamos ter fé, vamos orar, porque a oração cria um vínculo muito grande. Mais para frente nós vamos falar de oração, desse poder da oração. E vamos confiar na medicina, vamos ter os cuidados necessários. E quem sabe daqui a alguns meses, né, nós vamos estar juntos nas casas espíritas, nas ruas, vamos poder voltar a abraçar nossos companheiros, ter os nossos encontros semanais, né? Enquanto isso, vamos ficar no virtual. Mas agora nós já estamos finalizando, agradecendo a espiritualidade que sempre nos ampara e agradecendo a cada um de vocês que se dispõe a assistir, né, esses estudos, a participar com a gente. Que esse Cristo maravilhoso que crê em nós, permaneça conosco, pernoite conosco essa noite e que esteja sempre com a gente, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Muita paz.